Olá, pessoal de casa, mais um programa, A Hora do Mestre. Estamos agora inaugurando um novo formato, um estúdio todo repaginado, uma nova proposta, e a gente vai inaugurar hoje uma nova temporada do programa A Hora do Mestre. A gente quer trazer informação que seja útil, para a dona de casa, para o cidadão, para o estudante, para o concurseiro. Então a gente vai escolher temas que despertam curiosidade. Então, por exemplo, hoje me propus falar sobre crimes contra o patrimônio, que a gente tem sempre notícia de que alguém foi vítima de furto, de roubo, falso sequestro, sequestro relâmpago. Então são temas que despertam curiosidade, ou porque a gente ouve falar o tempo todo no noticiário, ou é envolvido em prática de crimes. Infelizmente, a criminalidade assombra as cidades, até as cidades do interior. Então, algumas questões como ladrão que rouba ladrão, tem 100 anos de perdão? É crime ou não é crime? Achado não é roubado. Isso é mito ou é verdade? Então, a gente vai trabalhar com esses temas hoje, nessa nova etapa, essa nova temporada de A Hora do Mestre. Bom, crimes contra o patrimônio. A gente tem, no título 2 da parte especial do Código Penal, vários crimes que ofendem ao patrimônio. Então, furto, roubo, apropriação indébita, estelionato, receptação, extorsão mediante sequestro. Vários crimes que afligem a sociedade como um todo. O primeiro crime é o crime de furto. O crime de furto, ele é definido no artigo 155 do Código Penal. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem. Pena, reclusão de 1 a 4 anos. Esse crime de furto é chamado de crime comum. Por que crime comum? Porque qualquer um pode ser autor do crime. Qualquer um pode praticar esse crime. Esse crime de furto, ele é um crime que só é punido se essa conduta for praticada dolosamente. Como assim dolosamente? Eu tenho vontade e consciência de pegar uma coisa alheia. Porque muitas vezes a gente pode se atrapalhar e acabar pegando o celular de alguém, pensando que é o próprio celular, ou seja, subtrai culposamente, porque foi descuidado. Furto culposo é crime? Eu vou a uma academia, coloco um aparelho celular lá no balcão, várias pessoas colocam também, eu acabo que estou com o horário apertado, na pressa eu acabo subtraindo o aparelho de alguém. A pessoa, quando vai procurar seu aparelho, fica desesperada, angustiada, aquele aparelho tão caro que ela comprou, vai à delegacia, dá notícia do crime, foi furtada. No dia seguinte, o suposto autor do furto, ele vai lá, procura o dono do celular na academia e fala: olha, levei sem querer. E aí, houve crime? Não houve crime, porque o legislador penal só quis punir a conduta de quem pratica furto de forma dolosa, ou seja, vontade de subtrair, consciente de que é coisa alheia. Então, só existe crime de furto na modalidade dolosa. Quando a gente fala subtrair coisa móvel alheia, a pergunta é: se eu subtrair uma pessoa, eu chego, pego a pessoa e jogo no carro e levo embora, eu estou furtando uma pessoa? Não. Para falar em crime de furto tem que ser coisa, não pode ser pessoa. Se eu subtraio uma pessoa, isso é crime de sequestro. O crime de furto fala em coisa. Eu pergunto, se eu subtraio um cadáver, há crime de furto em subtrair cadáver? Em regra, não. Em regra, subtrair um cadáver vai ser um crime que o legislador previu no artigo 211, ocultar, destruir, deteriorar cadáver. Esse crime do artigo 211 é um crime que pune a conduta de subtrair o cadáver, mas não é um crime contra o patrimônio, porque cadáver não tem valoração econômica. É um crime contra o sentimento de respeito aos mortos. Agora, se é um cadáver que foi incorporado ao patrimônio de uma instituição de ensino, por exemplo, uma faculdade de medicina, se alguém levar aquele cadáver embora, aí nós temos um crime de furto.
Nesse exemplo, o cadáver, que num primeiro momento não tem destinação econômica, não tem valor econômico, ao ter sido incorporado ao patrimônio da instituição de ensino, passa a ser objeto de crime de furto. Então, continuando a analisar os elementos que compõem a definição do crime de furto, subtrair coisa móvel. Então, eu tenho que pensar em algo que eu possa mover. Eu não tenho como eu subtrair um imóvel, não tenho como eu subtrair algo que está imobilizado. Mas qualquer coisa que pode ser movimentada sem destruir a sua própria essência, por exemplo, um celular, um carro, um animal, uma janela que está lá na loja de construção, de material de construção, exposto à venda, ou uma janela que eu retiro da parede, porque eu vou fechar essa parede, e vou colocar essa janela em outra parede, da mesma casa, da mesma obra. Para o direito civil, essa janela que eu destaquei daquela parede, em razão da minha reforma, essa janela é uma coisa imóvel, já que ela foi aderida ao imóvel, foi destacada do imóvel e volta para o imóvel. Só que agora a gente tem no direito penal que a coisa é móvel. Mesmo o direito civil, por ficção, considerando essa janela que eu tirei da parede, mas que vai voltar para a parede, o direito civil considera a coisa imóvel, mas para o direito penal não. O direito penal continua sendo furto, porque aquela janela, mesmo aderida a uma parede, ou mesmo destacada para voltar para a parede, é coisa móvel. Então, subtrair coisa móvel. Agora, para ser furto, tem que ser subtrair coisa móvel alheia. Então, tem que saber se essa coisa que o autor daquele crime praticou é uma coisa alheia. Então, a gente vai chegar ao primeiro ponto que eu queria abordar, que é a questão daquele ditado popular: achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado. A pergunta é: se eu me apropriar de algo que eu achei, isso configura crime? Essa é a questão que a gente vai resolver daqui a pouquinho. A gente vai para os nossos comerciais e daqui a pouco a gente volta para responder essa questão. Estamos de volta com a Hora do Mestre e a gente deixou no ar a seguinte questão: achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado. Em outras palavras, eu posso me apropriar de uma coisa que alguém perdeu? Tem crime de furto? Para a gente responder essa questão, a gente tem que primeiro analisar o que diz o Código Penal ao definir o crime de furto. Artigo 155 do Código Penal: subtrair coisa móvel alheia. Então, o objeto material do crime de furto tem que ser coisa alheia. E agora eu vou dar uma informação para o técnico, o concurseiro. O direito penal mexe com uma consequência muito dura para o autor do crime, que é a privação da liberdade. E a pessoa ser presa, você está suprimindo um bem muito caro, que é a liberdade. Em alguns ordenamentos jurídicos, tem até pena de morte. No Brasil tem pena de morte também, mas só em caso de guerra. Em tempos de paz, não. Mas, de qualquer maneira, ser privado da liberdade é uma consequência muito dura. E o cidadão, dentro de um Estado democrático de direito, que o Brasil pretende ser, pretende consolidar cada vez mais, só pode ter a sua liberdade privada se a hipótese que aconteceu no mundo dos fatos se enquadrar exatamente naquela previsão que a lei trouxe. Então, quando a lei fala que furto é subtrair coisa móvel alheia, você tem que saber se aquilo que o agente se apropriou, subtraiu, é coisa alheia. Então, em direito penal,
Três expressões são muito utilizadas pelos estudiosos, e aí o concurseiro, aquele que vai enfrentar concurso público, tem que ficar ligado nisso que eu vou falar. Existe uma coisa chamada res nullius, outra coisa chamada res derelicta, e outra coisa chamada res desperdicta. Res nullius, essa expressão em latim quer dizer o seguinte: coisa de ninguém. Então, se numa questão de prova, ou se no caso concreto, o advogado fazendo a defesa de alguém acusado de furto, conseguir demonstrar que aquela coisa que o indivíduo se apropriou é uma coisa de ninguém, ou seja, nunca teve dono, eu não estou subtraindo coisa alheia, não tem furto. Então você tem uma árvore que está no terreno da sua casa, só que a árvore é grande, os galhos estão saindo para fora do muro, aquele fruto cai no meio da rua, na via pública. Aquele fruto que caiu daquela árvore não pertence ao dono da árvore, porque se caiu fora do limite do imóvel do dono, aquilo ali é coisa de ninguém, de quem achar primeiro. Então não vai haver furto. A pessoa que foi flagrada pegando aquela maçã que caiu na via pública não pode ser presa por furto. É res nullius, coisa de ninguém. Res derelicta. Res derelicta é coisa que foi abandonada. Quantas coisas nós já descartamos, já jogamos fora, coisas que têm até utilidade, mas a gente, nesse mundo consumista, acaba querendo trocar e joga fora. Então, se eu abrir mão da propriedade daquela coisa, porque não me interessa mais, é coisa abandonada. Coisa abandonada não é coisa alheia. Então, se eu encontro um aparelho celular, um relógio, uma bola, uma cadeira, um sofá, qualquer coisa que foi descartada pelo dono, e eu acabo me apropriando daquele bem, subtraindo, não tem crime de furto. Por que não tem crime de furto? Crime de furto é subtrair coisa alheia. E a res derelicta é coisa abandonada, não é mais coisa alheia, é coisa que não pertence a ninguém. Tinha um dono, não tem mais, então não tem crime de furto. Agora, o que nos interessa é a res desperdicta. A res desperdicta é a coisa perdida. Eu tenho uma carteira, um celular ou qualquer objeto, por descuido eu acabo deixando esse objeto cair no chão e vou embora. Daqui a pouco eu me apercebo que eu perdi aquele meu objeto e fico desesperado. Ai, cadê meu celular? Cadê minha nota de R$100? Cadê o meu relógio? Cadê a minha bola? Perdi o objeto. Uma pessoa acaba encontrando esse objeto. Eu pergunto, a pessoa que encontra algo que foi perdido, pratica crime de furto? Ou seja, achado não é roubado, ou melhor, furtado? Senhores, coisa perdida é coisa alheia. A coisa perdida, a res desperdicta, ela é coisa que pertence a alguém. Então, se eu encontro algo perdido e me aproprio, eu estou subtraindo coisa alheia. Em outras palavras, eu estaria praticando crime de furto, porque tem dono e o dono está atrás. Porém, o legislador não quis punir esse furto como furto. Por que não? Porque lá no artigo 155 do Código Penal, previu a conduta de subtrair coisa alheia. Se existisse apenas o artigo 155, esse indivíduo que encontrou algo perdido e se apropriou, responderia por furto, porque está subtraindo coisa alheia. Porém, o legislador previu um outro crime, o crime de apropriação de coisa achada, artigo 69, inciso 2. Ou seja, é um furto que o legislador, por política criminal, querendo abrandar o rigor da pena para o crime de furto, entendendo que essa pessoa que fez essa subtração não é tão reprovável assim, porque ela só pegou porque estava na rua, e pune esse furto não como furto, pune como apropriação de coisa achada. Então, encontrou algo perdido e se apropriou, é crime sim, mas não crime de furto. É crime de apropriação de coisa achada. Agora, um detalhe. Eu estou falando de res desperdicta, coisa perdida.
Porque muitas vezes o que acontece não é eu perder a coisa, e sim eu esquecer a coisa. Fui ao balcão da lanchonete, fui ao balcão do banco, for fazer o pagamento de uma conta, vou fazer um lanche, vou embora e deixo meu celular no balcão. Lá pelas tantas eu me dou conta, esqueci lá no balcão, vou voltar correndo. Chego lá, pergunto para o balconista, havia um celular que estava aqui na mesa, ou que estava aqui no balcão? E o balconista fala, não vi não, nem tinha reparado. Mas na verdade ele viu, ele pegou aquele celular e escondeu. Esse balconista vai responder por furto ou por apropriação de coisa achada? O balconista vai responder por furto. Por quê? Porque ele não se apropriou de coisa perdida, ele se apropriou de coisa esquecida. Então, o crime de apropriação de coisa achada é quando você está diante de uma res desperdicta, algo perdido, e não algo esquecido. Então, se o que está acontecendo é um mero esquecimento e alguém acaba se apropriando, isso é crime de furto. E crime de furto recebe uma pena muito maior do que o crime de apropriação de coisa achada. Bom, vamos dar mais um intervalinho e no último bloco a gente vai falar de roubo e extorsão. Até daqui a pouco. Estamos de volta com a Hora do Mestre. Vamos fechar o programa de hoje, nesse terceiro bloco, e vamos falar de roubo. Falávamos de furto, que é aquela subtração sem violência, sem grave ameaça. Furto não precisa ser escondido, não, pode ser até na frente da vítima. Eu pego um aparelho e saio correndo, desde que não tenha havido violência ou grave ameaça. O roubo é quando a subtração é praticada mediante o emprego de violência ou grave ameaça. Roubo, então, é um crime mais grave. O legislador prevê com a pena de 4 a 10 anos. E um crime que é muito semelhante ao roubo é a chamada extorsão. Qual a diferença da extorsão para o roubo? Tanto no roubo quanto na extorsão, o agente, o criminoso, ele quer obter como resultado da sua conduta uma indevida vantagem econômica. Tanto no roubo como na extorsão, o agente, ele emprega violência ou grave ameaça. Tanto no roubo quanto na extorsão, a vítima pode ou não colaborar com o criminoso, né? Facilita a vida do criminoso ou não. Mas quando é que eu condeno o agente por roubo? Ou quando é que eu condeno o agente por furto? Tem muita gente que fala, se eu tomar a coisa, se eu for lá e meter a mão, é roubo. Mas se a vítima me entregar, é extorsão. Então a diferença não é bem essa, não. Porque eu posso praticar roubo tomando unilateralmente, eu vou lá e subtraio, ou ameaçando a vítima e ela me entregando. Isso é roubo. O que vai distinguir o roubo da extorsão é que no roubo a vantagem que o agente quer é imediata, é ali na hora. Já na extorsão, a vantagem que ele pretende obter, ela é imediata, vai depender de algo acontecer mais para frente um pouquinho. Então, se eu quero o relógio que está no braço dele, isso é roubo. Mas se eu dependo que ele vá lá no caixa eletrônico, saque o dinheiro e digite a senha e traga para mim, extorsão. Se eu preciso que ele vá a um cartório, a um tabelionato e faça uma escritura pública dizendo que vendeu o imóvel dele para mim ou cedeu, doou, então a vantagem vai ser um pouco mais distante no tempo, a vantagem imediata, isso é extorsão. Mas o traço que distingue o roubo da extorsão é a imprescindibilidade. É indispensável na extorsão que a vítima colabore com o criminoso. A ajuda da vítima é indispensável para o êxito
da empreitada criminosa. Já no roubo não há essa imprescindibilidade. Vamos imaginar o seguinte: eu falo com a vítima, estou armado, e falo assim: vou te matar, passe o relógio, passe a carteira. A vítima vai lá e colabora, ótimo, me entregou, sem resistência. Mas pode ser que a vítima resista. Se a vítima resistir, o que não é recomendável, diga-se de passagem, o agente criminoso poderá matar a vítima e subtrair os pertences. Mata, dá uma porrada, dá uma pancada e leva o relógio, leva o dinheiro. Então, se a vítima ajudar, ótimo. Mas se não ajudar, eu consigo obter a vantagem da mesma maneira. É possível obter a vantagem, mesmo sem a colaboração da vítima. Na extorsão, não. Na extorsão, o extorsionário só consegue obter a vantagem se houver a colaboração da vítima. Por exemplo, eu vejo João sair do trabalho, encosto uma arma na cintura dele e falo: olha, vamos ao caixa eletrônico. Chego no caixa eletrônico, eu falo: digita a tua senha, ou me passe a senha. Se a vítima colaborar, ótimo, ela vai lá, digita a senha, ou ela vai lá e passa a senha para o criminoso. Mas e se a vítima não colaborar? Se a vítima falar: não vou passar a senha, não vou digitar a minha senha, o agente tem como obter a indevida vantagem? Não. Ainda que ele mate a senha, não vai ter como abrir a cabeça da vítima e tirar a senha lá de dentro. Então, o que vai distinguir o roubo da extorsão é você identificar a imprescindibilidade da ajuda da vítima para o êxito criminoso. Se eu falo assim: olha, ô João, eu vou sequestrar teu filho, se você não for lá no cartório e fizer uma escritura pública passando aquela cobertura que você tem na praia para o meu nome. Se a vítima não for lá fazer isso, eu não tenho como obter a vantagem. Então é extorsão. Pode ser que no mesmo contexto eu pratique um roubo e a extorsão. Eu encosto a arma na barriga e falo: coloca a senha, digita a senha, saca um dinheiro para mim. Isso é extorsão. Mas eu aproveito que eu estou ali com a vítima e falo: agora aproveita e me passa o relógio. Se ela não passar o relógio, eu mato a vítima e pego o relógio para mim. Então, quando eu subtraio o relógio, aí é roubo. Então, pratiquei 2 crimes. Em uma ação criminosa só pratiquei a extorsão, quando eu obriguei, mediante grave ameaça, a colocar a senha e sacar o dinheiro, e pratiquei o roubo. 2 crimes. Bom, sequestro relâmpago seria o quê? Roubo ou extorsão? Depois de muito tempo, o legislador penal, em 2009, editou a Lei 11.923 e criou mais um parágrafo, o parágrafo 3º ao artigo 158 do Código Penal, que é onde está previsto o crime de extorsão. E é nesse parágrafo 3º que está a extorsão, em que há a privação da liberdade da vítima, para que a vítima, por exemplo, digite a senha e faça saques. Ou seja, sequestro relâmpago não é crime de roubo com a pena aumentada pela privação da liberdade. Não. Sequestro relâmpago é crime de extorsão qualificada pela privação da liberdade da vítima. E para quem está fazendo concurso, tem várias polêmicas que giram em torno desse tema. Por exemplo, se a extorsão qualificada pela privação da liberdade redundar em morte da vítima, é crime hediondo ou não é? Isso é uma discussão que a gente tem que travar de maneira aprofundada. Tem 2 correntes, uma que entende que é, outra que entende que não é, e prevalece que não é. E tem um absurdo jurídico no meio. Mas no nosso curso preparatório que a gente oferece para vocês, o nome do curso também é A Hora do Mestre, a gente tira essas dúvidas e traz informação válida que vai ajudá-lo a passar no concurso público. Então, entre em contato aqui na TV, acesse o site da TVI, procure Nino Belliene, que ele, com certeza, é um apresentador conhecido, ele está me ajudando na divulgação do curso, vai tirar todas as suas dúvidas. Então, quer saber um pouquinho mais sobre direito? Procure A Hora do Mestre, que a gente vai ajudar vocês a passar no concurso público. A gente vai encerrando o programa de hoje por aqui e anunciando o próximo programa. A gente vai falar sobre, dentre outros assuntos,
o falso sequestro. A pessoa recebe um telefonema dizendo: olha, estou com seu filho preso aqui no cativeiro, se você não depositar X, eu vou matar seu filho. Só que é mentira. O filho da vítima está no cinema, está na faculdade. E aí, que crime é esse? É estelionato? É extorsão? É extorsão mediante sequestro? A gente vai falar sobre isso no próximo programa. Fiquem com Deus e até o próximo programa de A Hora do Mestre.